começar por aí. Não pode legalmente um contrato, promessa de compra e venda de um bem imóvel ser assinado digitalmente. Não pode. Quer dizer, pode, mas não tem vinculação jurídica. Porque a forma do negócio ainda é a forma pública. Portanto, a compra em Portugal tem que ser a escritura notarial ou um documento particular autenticado, que é revestido da mesma força pública. E, portanto, nós não podemos assinar por DocuSign ou por qualquer outro meio eletrónico um contrato de promessa de compra e venda. Portanto, a primeira garantia que nós damos é não deixar que isso ocorra. Qual é o modo como nós ajudamos e como nós podemos ajudar e estamos a ajudar os investidores estrangeiros ou portugueses imigrados? Bom, através de uma procuração, ou seja, conferem no país de origem ou no país de residência uma procuração, seguindo os trâmites locais, portanto o notário, o apostilamento normal. Nós, advogados munidos dessa procuração, podemos então representar os compradores ou os vendedores, conforme seja o caso, sem eles se deslocarem. Portanto, não só garantimos a segurança de que estão a ser acompanhados por profissionais, e no nosso caso profissionais com anos de experiência, como não tem o custo da viagem para Portugal. Portanto, garantimos o conforto que tem a sua vida, que lhes vai permitir manterem-se focados no seu trabalho, e garantimos a segurança jurídica de fazer uma atividade devidamente regulamentada na lei. Bom, boa pergunta. Bom, o primeiro sinal de perigo é se o nome do vendedor não consta nos documentos de registro. Esse é o primeiro sinal de que algo poderá não estar. Outro sinal é se o imóvel que nos apresentam não corresponde ao imóvel que está ali, ou seja, acontece muito nas zonas mais rurais, em que tentam vender o imóvel, às vezes já apareceu imóveis a 1 km de distância, já não é inédito. E depois procuramos todas aquelas pequenas coisas que infelizmente os portugueses foram pródigos em fazer, que são as desconformidades fiscais com a realidade. Portanto, os imóveis para a administração tributária são sempre mais pequenos, ou por norma, ou não têm piscina, quando na realidade existe. E depois vemos toda a questão de licenciamento, que infelizmente também existem muitas questões de licenciamento e dos indivíduos. Temos garagens transformadas em quartos, arrumos no sótão transformados em quartos, terraços transformados em piscinas, enfim, todo este tipo de questões que temos que ver. Bom, dívidas ocultas ou outros encargos é uma questão preliminar. Antes sequer de assinarmos o contrato de promessa, temos que garantir que isso não existe, ou seja, desde logo podemos verificar no registro predial o que é que se passa, podemos registar provisoriamente o próprio contrato de promessa, de modo a impedir que alguma ação contra o ainda proprietário possa recair sobre aquele bem, ou seja, aquele bem já não vai responder por dívidas que eventualmente possam existir. Temos que verificar se há ações judiciais, temos que verificar se há dívidas ao condomínio, tudo isto temos de verificar se há algumas contraordenações, temos que vincular o próprio vendedor a essas obrigações nos documentos legais, de modo a protegermos o adquirente, e depois, afinal, temos que garantir que os imóveis são registados. Essa é a garantia fundamental, é que o imóvel é registado, sendo que hoje em dia temos um combate duro, que é o tempo que os serviços dos registros estão a demorar. De todo modo, retroage à data da apresentação, mas sim, tudo tem que ser, e depois tem que haver também a comunicação à administração de condomínio, e no caso de haverem ou de ser o imóvel utilizado para arrendamento, temos que garantir que o contrato de arrendamento é registado, comunicado, e que os recibos de renda estão emitidos. Nós temos que passar a mensagem, nós temos que passar credibilidade e segurança jurídica no nosso país. Somos todos portugueses, temos que, antes de mais,
transmitir essa tranquilidade. E nós temos um processo de aquisição tão transparente em Portugal que é fundamental que as pessoas conheçam, porque as pessoas estão fora, tal como nós não sabemos o que se passa no Luxemburgo, as pessoas não sabem o que se passa em Portugal. Portanto, diria que é fundamental virmos demonstrar e advogar algo que não é tradicional, mas que é cada vez mais uma realidade, que é a advocacia de prevenção. Vamos prevenir o problema antes dele existir. É muito mais barato, muito mais eficiente do que depois irmos em processo judicial recuperar algo que nem sempre é possível.